Boa noite, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, né? Uma sexta-feira bem alegre, né? Hoje nós vamos ter aqui conosco, né, a queridona, poderosa, né, Kelly Aleca. Eu vou esperar ela entrar para se apresentar, né? E porque eu sempre digo que nada melhor que a própria pessoa que está, né, fazendo a live comigo se apresente e fale de si, né? Porque até uma certa responsabilidade falar dessas manas maravilhosas que estão participando das lives, né? E tem sido, assim, experiências muito agradecedoras, né? Não sei a palavra. Porque cada dia eu tenho uma surpresa positiva, né? Cada dia é. Axé, Mãe Aline, sua benção. A Carla, Camila, um beijão, né? Então todo dia, né? Eu tô tendo uma experiência nova, né? Cada dia uma mulher medicina diferente. Chamar Kelly. Olá, Tudo bem? tudo ótimo e você? Tudo ótimo também. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá ok meu áudio também? Tá ótimo. Tava dizendo aqui, Kelly, que eu gosto que você se apresentem, né? Porque nada melhor que a própria pessoa falar um pouquinho de si, né? Sim. Então, te agradeço desde já, né, por essa oportunidade e passo a palavra para ti. Primeiro, gratidão, né, por estar aqui. É uma honra de coração mesmo participar desse processo, né, desse projeto. Eu não vejo só como algumas lives, né? Eu vejo como um movimento mesmo que é necessário, né, ser realizado. Tava mais que na hora, né, da gente começar a se juntar, a falar, a trazer realmente o que que é o sagrado feminino dentro da Umbanda, né? Então, a primeira coisa é agradecer o convite, fiquei muito feliz e muito honrada mesmo de participar. Boa noite a todos, né, que estão aí. Boa noite, Selma, tudo bem? Beijo. Gente, eu vou vendo as pessoas aqui, eu vou dando uns boa noite. Aí, Amanda também, boa noite. E boa noite para todos que estão aí, né, presentes com a gente. Então, eu sou a Kelly Aleca, eu sou dirigente da Casa Útero de Aruanda, em São Paulo, né? Sou terapeuta tântrica de sexualidade sagrada, holística, benzedeira, mãe, e aí vai um monte de coisa, né? Maga de magia do fogo, blá blá blá. Mas o mais importante é isso aí. Aline, boa noite, a Zana. Então, nesse processo, né, com a Útero de Aruanda, a gente trabalha bastante o sagrado feminino, né? É um processo onde nessa casa está bem enraizado, né? Porque eu já estava trabalhando antes de vir para montar a Útero de Aruanda, porque a Útero de Aruanda é uma bebê, né? Ela começou em julho, então é muito recente, né? Eu já estava à frente de uma outra casa, e aí saí da frente dessa casa e agora montei a Útero desde julho. Então a gente ainda nem começou a abrir gira de verdade, assim, né? A gente faz um trabalho de benzimento caritativo uma vez por mês, que está paralisada no momento, né? Por conta da pandemia, então a gente não está conseguindo fazer. Mas aí tem o grupo de Sagrado Feminino, tem as terapias que eu atendo aqui também. Então aqui é um terreiro barra espaço terapêutico, né? Então eu trabalho com as terapias, com a Umbanda, no mesmo local, né? Então, a gente traz bastante essa força do sagrado feminino. E, né, então, que mais? É tanta coisa para falar, né? Mas de início é isso. Então, estou à frente da Casa Útero de Aruanda e à frente dessas terapias que o principal foco aqui são com as mulheres. Não que a gente não trabalhe com os homens também, né? Obviamente, mas o foco principal são com as mulheres. Sim. Eu não sei, tu tava falando aqui.
E eu fiquei pensando, nossa, desde quando, né, eu te conheço, entre aspas, né? Porque eu, é, pessoalmente ainda não tivemos oportunidade, né? Mas eu acredito que a Kelly surgiu na minha vida quando eu tava grávida, se eu não me engano. Já faz um pouquinho mais de 2 anos, né? E assim, quero te dizer o quanto tu mesmo distante foi medicina forte na minha vida, sabe? É Gratidão. uma das tantas mulheres que eu me inspiro, assim, que eu tenho uma profunda admiração, né? E então é muito bom estar te trazendo aqui para te passar um pouquinho, né, da tua energia para tantas mulheres, né? Porque tu é uma mulher verdadeira, né, Kelly? Tu é uma mulher real. Exato. E nem é, não é tão simples, né, ser uma pessoa real, né? Hoje em dia, com tudo isso de rede social, de, né, a gente acaba criando personagens e as pessoas se prendem nesses personagens e depois não conseguem mais sair, né? E isso é muito triste. Eu até falei numa outra live que eu tava, que você não viver quem é você, não ser você, machuca a sua essência. Então isso faz muito mal. Por isso que eu não consigo, graças a Deus, né, viver esses personagens de perfeição. Então, quem me conhece sabe, né, que tudo que eu falo é muito real, é aquilo que eu tô passando. Dá pra saber quando eu tô feliz, quando eu não tô, quando eu tô puta, quando eu tô triste, porque eu não fico escondendo, né? Eu sou uma pessoa. E eu vou viver tudo isso. E eu acho que quando a gente consegue passar isso para as pessoas, né? Olha, é normal ficar triste, é normal ficar com raiva, é normal ter sentimentos negativos. O que a gente tem que fazer é transformar tudo isso em algo que seja melhor, vamos dizer, não algo exatamente bom, mas algo que você consiga lidar, né, com aquilo. As sombras, elas não precisam ser escondidas, elas podem ser acolhidas. E quando a gente percebe isso, você sai dessa teia, né? Onde você fica preso num personagem. E isso machuca demais a essência. Então, eu sou o que eu sou. E como eu falei na outra live, quando a gente cria um personagem, a gente é aquilo que a gente não é, as pessoas acabam se decepcionando com você. Porque quando elas te conhecem de verdade, elas pensam, putz, mas não tem nada a ver com o que eu sigo ali, né? Com o que eu vejo, não tem nada a ver com essa pessoa. E ela se decepciona. Então eu prefiro já mostrar quem eu sou, de verdade. E aí gosta, quem não gosta, eu não posso fazer muita coisa, né? Mas eu prefiro, porque aí assim, as pessoas não se decepcionam comigo. Entende? Claro, né, que eu posso ter ações negativas com uma pessoa, é óbvio, mas não no sentido de se decepcionar com aquilo que ela achava que eu era, porque eu criei alguma coisa de expectativa, entendeu? Sim, perfeito. Eu tô deixando a mulherada assim bem livre para falar, né? Então, tu vai falando o que tu tá sentindo no momento, assim, né? Então tá, então eu vou ficar à vontade, hein? Por favor. Olha, eu falo tudo que vem na minha cabeça, então eu não fico cheio de, né, tipo, pisando em ovos, e o que que eu vou falar, o que que eu não vou falar, e etc. Pelo menos no meu canal sempre age dessa forma, né? E quando a gente tá na casa de alguém, aí a gente fica meio, tipo, eu não sei se eu posso, né, falar tudo, mas eu vou ficar à vontade então, Por tá bom? favor. Então, nesse processo, para as pessoas entenderem mais ou menos em relação à minha caminhada com o Sagrado Feminino, eu acho que é importante eu voltar um pouquinho, né, e falar do comecinho, que é tão importante pra gente, né? Como que a gente chega nesse processo com o feminino ou com a Umbanda, com a espiritualidade em si, né? Que às vezes as pessoas, elas veem a galera que é dirigente, que está à frente de algum trabalho, e pensa que a gente sei lá, recebeu milagres na vida e foi tudo transformador no sentido só positivo e etc. E tem muita coisa que a gente precisa trabalhar em si, né, para estar à frente de alguma coisa, principalmente com as mulheres. Então a gente sai um pouco da fantasia, né, do que estar na dirigência de uma casa, para a gente ir para o real, né, que nem sempre é fácil, mas é um caminho muito bonito. Então eu cheguei na Umbanda através da ayahuasca. Então, primeiro eu fui para ayahuasca. Antes eu estava 6 meses mais ou menos no espiritismo.
Eu fiquei indo nas palestras, tomando passe, etc. Mas eu não tinha um contato real, né, com a espiritualidade, no sentido de, nossa, eu realmente estou sentindo aquilo. Eu já fui de igreja evangélica há um ano, já fui até batizada, eu era da católica, mas eu nunca senti aquele negócio assim, né, avassalador de, nossa, eu me encontrei. E até que eu cheguei na ayahuasca, que também fui muito de paraquedas, assim, foi no momento da minha vida onde eu estava totalmente perdida em tudo que eu estava fazendo. Então eu olhava para a vida e não via sentido, né? Na verdade, eu só via sentido quando eu estava nas raves da vida, porque eu era a mina da rave, né? Então eu ficava indo para rave de final de semana, ficava dias fora. E aquilo me preenchia naquele momento, mas aí na semana eu me sentia muito mal. Eu já tinha minha filha também e eu sentia que eu precisava ser uma pessoa melhor e etc, mas não via muito por onde, né? Não tinha tesão, na verdade, para encontrar alguma coisa. E aí uma amiga minha percebeu esse movimento que eu estava fazendo, porque olha só, o Face, ele é muito muro das lamentações, né? Então a gente costuma se lamentar no Facebook, e aí eu fiz uma lamentação lá do tipo, ai, como que foi? Mais ou menos, faz anos, né? Mas eu falei mais ou menos assim, tipo, ai, tô precisando de outras coisas, de coisas novas, tem algo na minha vida que não tá funcionando, isso aqui, blá, blá, blá. E aí uma amiga minha que eu conheço ela há uns 14 anos já, ela viu isso e ela falou, meu, eu vou levar essa menina pra ayahuasca. Só que eu não sabia o que que era ayahuasca, né? A única coisa que eu tinha visto, tipo, sei lá quanto, em 1900 bolinha, uma reportagem do Fantástico falando do Santo Daime. Mas você sabe que a mídia, ela passa um negócio bem distorcido, né? Não é muito bem a realidade. E aí, eu só tinha visto isso e minha amiga falou, bora tomar um chá num sábado à noite, assim. Eu gosto de contar isso porque foi totalmente a espiritualidade agindo na minha vida imensamente nesse dia. Porque eu saía todo final de semana. E eu conhecia, sei lá, umas 30, 40 pessoas que saíam, né, de balada, de rolê, e sempre tinha alguém para que eu fizesse isso. Naquele sábado em específico, não tinha ninguém para sair. Eu mandava mensagem, aí um ia sair com a avó, outro ia sei lá o quê, outro ia ficar com a família, outro ia sair com a namorada, não sei o quê, não tinha ninguém. E eu com furico-tico, porque eu não conseguia ficar em casa, né, aquele vazio. Aí eu falei, meu, não tem nada pra fazer. Ela falou, vamos tomar um chá? Aí eu peguei e falei assim, cara, eu não tô entendendo, né? A pessoa me chama sábado à noite pra tomar chá. Mas vamos fazer o quê? Tomar chá de camomila? É chá do quê, né? Ela falou, meu, é o ayahuasca. Aí eu falei, meu, nem sei o que que é isso, cara, mas ok. Eu não tenho nada pra fazer. Então, já começa por aí esse negócio de, tipo, ai, não é só aquelas fantasias, né? Eu fui porque eu não tinha nada pra fazer, e eu sou muito sincera em falar isso, né? Eu não fui porque eu estudei, porque eu queria muito, porque a espiritualidade já tava me chamando e eu não sentia nada espiritual. Então, eu fui porque realmente não tinha nada pra fazer naquele dia. E aí, quando eu fui pra ayahuasca, no primeiro dia de chá, eu já sentia Umbanda, né? Tocava Umbanda lá. E pra mim foi terrível. Eu detestei imensamente. Porque quando eu tava tocando as músicas boazinhas, boazinhas, né? Tranquilinhas, só no instrumental, eu ficava bem. E aí, quando começava o batucado da Umbanda, que eu não conhecia, né? Eu começava a passar mal. A única experiência de Umbanda que eu tinha foi quando eu tinha 16 anos, que não é nem de Umbanda, porque uma pessoa me levou para casa de uma outra pessoa, que lá ele fazia incorporação e atendia. Era um negócio distorcido, né? Porque ele fazia amarração, umas paradas assim. E na época eu tinha 16 anos, então a única visão que eu tinha não era muito boa. Porque essa pessoa que estava incorporada, sei lá, eu ri de alguma coisa. Eu tinha 16 anos, era uma menina, né? Eu ri de alguma coisa, assim, e aí ele pegou, esse cara, né, incorporado, pegou e fez eu tomar, tipo, água com pimenta, sabe? Tipo assim, você tem que pagar porque você riu, umas coisas muito pesadas, assim. E aí só me vinha isso na cabeça, coisas ruins, né? E aquele batuque comendo solto, e eu não conhecia ninguém ali, eu, tipo, meu Deus do céu. A única coisa que eu pensava era, a minha amiga me trouxe pra macumba. Da hora. Minha amiga é maravilhosa, me trouxe pra macumba, eu vou matar ela na hora que eu sair daqui. E eu não gostei. Só que, aí vem, né? Na semana, eu me senti muito bem. Então a minha vida começou a fazer sentido. Eu saí da caixa, né? Então eu falei, puta merda, existe algo além do que eu achei que era a vida.
Porque eu achava que a vida era acordar, trabalhar, ir para casa, final de semana sair, e era isso, estava bom. Então, quando eu descobri que a vida tinha algo a mais, aquilo se revelou, né? E aí eu saí da caixa. Então, naquela semana eu me senti muito bem. Eu falei, meu, aquele negócio é esquisito, mas me trouxe uma coisinha boa no coração, então eu vou voltar. E eu voltei na semana seguinte já. E aí, de novo, a Umbanda me incomodando. A Umbanda me incomodou por um bom tempo, pra ser sincera, dentro do processo da ayahuasca. Porque eu passava muito mal e eu sentia meu corpo balançando no batuque e eu não gostava. Eu sentia que aquele negócio estava me envolvendo, estava me levando e eu queria fugir, né? Que eu falava, meu, isso não é pra mim não, gente. Depois de um tempo, eu fui pegando amor no negócio, né? Então a gente vai gostando do batuquinho e assim vai. No primeiro ritual que eu fui, a minha preta velha que me resgatou de um processo ruim. Só que eu não sabia que era a minha preta velha. Hoje eu sei disso. Então, naquele momento, foi um momento muito difícil. Porque quando, olha, é até vergonhoso falar isso, mas para vocês verem que a gente, todo mundo passa por coisas meio bizarras no começo, é natural. Então, naquele dia que a preta velha veio falar comigo na ayahuasca, eu fiquei com medo dela, eu achei que ela era uma bruxa. E aí ela veio uma velhinha, né? Minha preta velha, tipo, a imagem dela, né? É de uma velhinha, tipo, sei lá, de cento e tarará, sabe? Ela não é, tipo, uma senhora, ela é uma velha mesmo, né? E aí, quando ela apareceu, eu mandava ela embora. Eu falava assim, nossa, o negócio aqui é feio mesmo, isso aqui é coisa ruim. E, tipo, eu queria que ela fosse embora, e ela me ajudando. E ela fazendo um processo no meu útero. Primeiro ritual, eu já tive um processo com o Sagrado Feminino. Porque ela começou a fazer um processo de cura no meu útero. Só que eu não entendia nada. Então, tipo, eu só achava que tinha alguém me sacaneando, sei lá. Resumindo, eu fui gostando, né, do negócio, da Umbanda, foi fazendo sentido pra mim, aí eu fui me comunicando com os guias, fui me comunicando com os orixás, fui entendendo, porque, mais uma vez, eu não entendia nada. Então, a primeira orixá que eu senti foi Oxum. Eu não sabia nem o que era orixá, o que era guia, que era nada. Tanto que quem me falou que era feminino foi até uma amiga minha, que já era da Umbanda, que eu falei assim, meu, eu sinto Oxum, não falei, quem que é Oxum? Aí ela é uma orixá feminina, não sei o que, me explicou. Então, quer dizer, eu não sabia de um nada mesmo. Depois de um tempo que eu tava na ayahuasca, eu escutei o seguinte, no ritual, você é filha de Umbanda. E aí eu peguei e falei, ok, beleza, né? Eu gosto bastante de Umbanda, só. Eu não entendi o recado. E aí eu falei, ok, eu gosto de Umbanda, é isso. Só que aí eu comecei a incorporar em casa, né? Já estava na ayahuasca há algum tempo e aí eu comecei a incorporar em casa. Eu sabia que isso não era positivo, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Então você tá jantando lá, você sente, né? Aí você fica, ai meu Deus, o que que eu faço? E não sabia lidar com aquelas informações que eu recebi, etc. Fiquei enrolando um bom tempo, aí depois de um ano que eu já estava sentindo tudo isso, que eu fui procurar um desenvolvimento mediúnico. Aí no desenvolvimento mediúnico foi o primeiro lugar da vida que eu sentei numa cadeira e falei, esse é o meu lugar, né? A Umbanda é o meu lugar. Eu só sei. Eu não sei porquê, mas eu só sei. Desde então aí começou a caminhada mesmo. Aí eu fui aprendendo, fui entendendo, fui me ligando, né, a tudo isso, ok. Até que eu recebi a missão de ser mãe de santo. E eu recebi em casa isso num desdobramento. Então, quem me deu essa informação foi a própria espiritualidade. Eu desdobrei, né? Desdobrar é quando a gente sai do corpo com consciência e consegue visualizar só onde você tá, o seu corpo, e você sabe que você tá dormindo, né? Mas você tá consciente. E nesse processo, eu comecei a girar, assim, dentro do meu quarto, loucamente. Até brinco que parecia o peão da casa própria, rodando lá loucamente. E aí alguém soprou no meu ouvido. Você vai ser mãe de santo. E aí eu não aceitei na hora. Eu fiquei tão assustada que eu voltei e fingi que nada tinha acontecido. Mais uma vez a ayahuasca agindo na minha vida. No outro dia eu fui pra ayahuasca e os guias vieram e falaram, você vai ser mãe de santo, e etc. E eu não aceitei.
Então eu ficava passando mal, né? Tipo, eu não quero, meu. Eu não queria nem trabalhar na Umbanda, eu falava antes, né? Porque antes a palavra trabalho, ela me incomodava. Tipo, trabalhar na Umbanda. E eu sempre fui uma pessoa muito livre, muito livre. Então aquela palavra trabalho me incomodava. Tipo, meu, trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar na Umbanda, eu entendi que não tem nada de trabalho, né? Que a gente ama demais isso que a gente faz. A gente sente muita falta. A pandemia tá aí para mostrar isso, né? Então, na verdade, não é um trabalho, é só um nome. Mas como a gente não sabe das coisas, então é natural que a gente se assuste. Aí, quando eu recebi a mensagem para ser mãe de santo, para mim foi meio complicado porque eu não queria. Eu já estava realizada dentro da Umbanda. Para mim, eu já estava no ponto alto da Umbanda para mim, porque eu já estava fazendo o que eu gostava, que era atender, que era trabalhar na casa, né? Eu tomava ayahuasca ainda, então para mim eu já estava ótima com a espiritualidade e não queria aceitar. Mas, né, as coisas vão se guiando aí no meio do caminho e eu acabei aceitando, recebi a coroação e comecei a tocar os trabalhos na época junto de uma outra pessoa, que era meu marido na época. Depois a gente se separou e aí eu comecei a tocar sozinha aqui na Útero. Em outra, em paralelo, aliás, né? Em paralelo com tudo isso, eu já estava fazendo o processo de terapia com as mulheres. Eu já era terapeuta tântrica, né? Então eu estava trabalhando já trazendo a espiritualidade para esse processo, porque dentro da sexualidade sagrada eu trabalho com os guias da Umbanda. Então eu já estava nesse fluxo, já estava começando a entender que meu caminho era com as mulheres, né? O meu principal papel dentro da sexualidade. Quando eu entrei como mãe da casa, então eu só juntei uma coisa na outra. Juntei as terapias, que já fazia com a espiritualidade, da sexualidade, mais as mulheres, mais o meu processo ali de frente à casa. Então, se você entrar no meu Insta, para quem entrar no meu Insta é uma salada, né? Porque eu falo de sexualidade, falo de espiritualidade, falo de umbanda, falo de ayahuasca, falo de tudo. Porque tudo isso faz parte da minha vida, né? Tudo isso faz parte do meu dia a dia. Então eu junto tudo isso e faço um processo. Então, quando uma mulher me procura, a gente tem vários leques ali, né? Eu consigo trabalhar na Umbanda, eu consigo trabalhar no Tantra. Então, eu também faço palestra de sexualidade na Umbanda, que a gente precisa falar de sexo e sexualidade dentro do terreiro, né? A gente precisa mostrar que isso faz parte da gente, faz parte do nosso ser. Nós somos seres sexuais. Então, se a gente não conseguir trabalhar isso dentro do terreiro, que é onde acalenta a gente, aonde a gente vai trabalhar isso, né? Então, eu comecei a entender a necessidade da gente falar de sexo e sexualidade dentro do terreiro. Não que seja só eu, mas eu também precisava estar nesse movimento. E hoje o que eu mais faço é sexualidade, umbanda, terapia e mulheres, né? Não que, mais uma vez, não que eu não trabalho com os homens, eu trabalho com os homens também. Mas o meu foco sempre vai ser o feminino. Mesmo porque é onde eu mais sei lidar, porque eu sou mulher, né? Então eu conheço as dores das outras mulheres, assim como elas conhecem a minha também. E a gente faz uma troca. Então, quando eu ajudo essa mulher a se resgatar, eu me ajudo a se resgatar também, e ela também me ajuda com a sua própria experiência. Então, é um fluxo de troca, né, que a gente faz. Para algumas pessoas ainda é confuso essa associação de Umbanda com Tantra, porque não é comum, né? Se você buscar Tantra e na Umbanda ou algo do tipo, você só vai achar um vídeo que é o meu, porque não tem. Ainda, porque tem outras pessoas agora começando a entrar nesse fluxo, né? Então é importante a gente entender que a sexualidade tem que fazer parte do terreiro também. Por isso que eu sou uma pessoa que eu falo o que eu sinto, porque a sexualidade traz bastante isso. Quando a gente começa a aceitar a nossa sexualidade, a gente aceita nossas sombras e aceita quem a gente é. Então a gente começa a conseguir colocar tudo isso para fora. Aqui na Útero eu tenho um processo de sagrado feminino que chama Jornada Renascer do Útero. É toda quarta-feira, que agora também está online, né? Por conta da pandemia. Então, nesse processo, eu tento fazer com que as mulheres consigam entrar nessas nuances. Então, a gente sempre faz o processo terapêutico,
e espiritual. Então, eu junto um processo com outro. Um exemplo é, sei lá, eu sempre dou esse exemplo que é simples. Se eu vou falar de amor próprio, então faço um processo terapêutico em relação a isso e entro com Mãe Oxum, porque, né, para trazer o amor próprio. Então, se eu vou falar de sexualidade, eu entro principalmente com Pombagira. Se eu vou trabalhar o sagrado masculino, eu entro com Exu. E assim por diante. Criança interior, os erês, né? E erê também trata a sexualidade. Todos os guias, inclusive. Então, eu consigo ali ir colocando a terapia mais o processo espiritual. Porque, meu, a gente não consegue fazer nada sem colocar os guias, né? Eu brinco que depois que a gente vira macumbeiro, a gente não consegue fazer nada sem macumba. Então, até os processos que são terapêuticos, eu coloco a espiritualidade. Eu não consigo deixar isso de fora, porque para mim faz muito sentido utilizar uma força que a gente sabe que a gente pode usar, né? E se eu posso usar, então eu vou utilizar, com todo respeito, é óbvio. Mas ela pode fazer parte ali do processo terapêutico, né? É importante que faça parte. Para quem tem abertura para isso também, que nem todo mundo é obrigado. Mas geralmente quem chega na útero já me conhece, né, ali dos posts, tudo já sabe que vai ter uns batuque, né? Então a pessoa já vem sabendo que vai ter esse processo. E às vezes a pessoa nem era da Umbanda e começou a se descobrir na jornada Renascer do Útero por conta dos processos com a espiritualidade. E aí começa a entender, a se interessar, e aí é automático, né? Vai indo. Mas quem tem que ter essa abertura é a própria pessoa, né? Porque a gente não cura ninguém, né? Quem se cura é o próprio ser que está ali no processo. Isso dentro da Umbanda, isso dentro do Sagrado Feminino, né? Quem se cura é a pessoa que está recebendo. Se ela não quer fazer esse movimento, não, nem Deus encarnado vai fazer. E se ela quer fazer, um segundo que ela tem de experiência de qualquer coisa, ela já consegue se abrir e consegue resgatar essa cura. Nossa, eu tô falando, eu já tô indo para outros assuntos, né? Que eu comecei a falar já. Tá tudo Vai interligado, indo. né? Oi? Eu não Tá tudo entendi o que você falou. interligado. Sim. Um processo se mistura ao outro, né? Então, essa trajetória, né, que eu tive, a Tati tá aí também, gratidão. Essa trajetória que eu tive com a Umbanda, eu sempre brinco que dá para eu fazer um stand-up, assim, que eu tive várias situações de, tipo, bizarras, assim, de não saber mesmo o que estava acontecendo, do que estava acontecendo comigo, com a espiritualidade e etc. Nem todo o caminho é alinhadinho, né? A gente tem que ter esse entendimento de que às vezes a gente pisa fora e volta e etc. Então, não se cobrar, né, nesse processo, eu acho que é muito importante a gente não se cobrar na caminhada. As coisas vão acontecendo da forma que elas têm que acontecer. Então, eu não me cobro. Aqui na Útero mesmo, eu comecei em julho, né, abri aqui em julho, abri o benzimento caritativo, que é uma vez por mês, e aí eu comecei a sentir o processo de, tipo, vamos abrir gira. E eu não tenho pressa, sabe? Eu falei assim, olha, eu vou com calma no meu momento, né? Passei por várias mudanças, saí de um terreiro à frente daquele terreiro, ir para outro lugar, sem ninguém, né? Porque eu vim sozinha. Então, a gente tem todo um processo emocional também, né? Nesse período. Não é tão simples. E eu me dou muito carinho mesmo, no sentido de, olha, meu, não se cobra, sabe? Você passou por milhares de mudanças, perdeu exatamente tudo que tinha e agora tem que começar do zero mais uma vez. Então, vai no seu tempo. Eu converso muito comigo, porque o que eu costumo dizer para as pessoas sempre é: seja o seu melhor amigo, né? Porque às vezes a gente tem tantas palavras de amor para outras pessoas e com a gente mesmo a gente não tem esse movimento. A gente se cobra, a gente se julga, a gente acha que a gente é fraco, que a gente é burro, que sei lá o quê. Então, eu tento conversar. Não é sempre não, né? Às vezes eu também faço isso, mas eu tento ao máximo trazer esse movimento para mim no sentido de respira, tá tudo bem, não tenha pressa, não é para ontem, então tá tudo certo. E aí eu tô bem com tranquilidade. Quando eu comecei a fazer a corrente da casa, entrou a pandemia. Aí eu
né, dei uma parada, falei pro pessoal que não tem como a gente desenvolver isso agora, né, porque a gente precisa se encontrar, fazer giras fechadas primeiro, conhecer todo mundo. Mas eu fico tão grata, né, porque a minha casa, ela ainda não tem gira, mas eu já tenho uma corrente, mesmo sem gira. Isso é um movimento muito bonito, porque não é tão fácil você conseguir criar uma corrente, né? Então, eu tenho muita sorte, eu falo, eu tenho muito axé, assim, porque é uma bênção. Eu consegui já ter uma corrente mesmo sem eu ter perdido tudo e ter criado uma corrente tão rápido. Então, na mesma semana que eu quis abrir uma corrente, eu já consegui essa corrente. Eu sou muito grata, assim, muito à espiritualidade. Só que eu não tô com pressa também. Então, eu vou no meu momento. Eu já tô fazendo os trabalhos que têm que ser realizados agora, que é o benzimento e o sagrado feminino. E as terapias. E a gira, que a gente sente falta, né? Eu vou aí no movimento bem tranquilo agora nesse momento para eu não me cobrar mesmo. Eu faço giras fechadas, que eu falo que é extremamente fechada mesmo, que é só eu. Eu e os guias, né? Porque a gente precisa dessa comunhão. Quando você está à frente de uma casa, você precisa ter certeza, né? Daquilo que você está fazendo, daquilo que você está trazendo, da sua comunhão com a espiritualidade. Então, eu faço gira extremamente fechadas, só eu e o guia, para eu conseguir ir ancorando tudo isso em mim, para que eu possa, mais uma vez, estar firme à frente de uma casa. Porque estar à frente de uma casa não é fácil, né? Ainda mais quando você tá sozinha. Já não é fácil nem se tiver mais 10 pessoas ajudando. Sozinho, então piorou. Então, acho que a gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter um movimento leve, né? De seguindo conforme as coisas vão se abrindo. Eu acho que as mulheres precisam fazer muito isso, principalmente. A gente é muito cobrada. No sentido de a mulher saiu de casa, né, para ir trabalhar, e aí agora ela tem que ser a melhor profissional, a melhor dona de casa, a melhor mãe e ainda ser gostosa, né? Porque a gente já tem esse papel. Além de tudo que a gente passa, a gente tem o papel de ser gostosa, que isso é um fardo. Me fala, acho que foi a Zana até que me falou sobre um livro, eu não lembro o nome agora, mas que fala que ser bonita é uma outra profissão que a mulher tem. E isso é real, porque a gente tem que estar sempre bonita. Então, você, além de tudo que você faz, você tem que ser gostosa também. Você tem que caber, né, dentro de um padrão social. Porque a sociedade está o tempo inteiro te mostrando quem você precisa ser. Né? Que cor de cabelo você precisa ter, como seu cabelo precisa ser, como seu corpo precisa ser, como seu seio precisa ser, tudo. Como você precisa agir, porque além de tudo isso, você tem que ser uma mulher doce e gentil, né? E dócil. Então a gente tá sempre o tempo todo sendo moldada. Por isso que eu falo que a gente tem que ser gentil com a gente. Não escutar mais o que tá no externo, né? Nessa sociedade louca, falando o tempo todo coisas do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que ser. Então a gente tem que começar a se escutar, a sua essência, não o de fora, né? Tem algumas pessoas falando aí, né? Como é que funciona? Você vai ler? A Lili colocou ali um relato, né? A Lili Freitas, de Lajeado, né? Minha mana querida aí, tá nos assistindo, que teve uma experiência contigo, né? Quando ela foi em São Paulo, bem transformadora. Arrou, né? A sexualidade é muito transformadora, porque a gente começa a entender quem somos. Todo o processo precisa trabalhar a sexualidade. Por mais que às vezes a gente não faça isso de maneira consciente, porque alguns processos terapêuticos ou espirituais não têm essa consciência exata, é sexualidade. Mas todo trabalho trabalha a sexualidade. Porque, mais uma vez, é tudo que a gente é, né? É o que nós somos. Então, se eu não consigo resgatar o que eu sou, eu não consigo trabalhar todo o resto. Então, a autoestima e amor próprio vem da sexualidade. A autoestima e amor próprio vem do chakra sexual. Quando eu começo a movimentar esse chakra, eu começo a movimentar esse processo também. Então, já fica uma dica aí para todo mundo que quer trabalhar autoestima e amor próprio, tem que trabalhar o chakra sexual. É ele o responsável pelo amor próprio, pela abundância, para você trazer as coisas que você quer na sua vida. É o chakra sexual. Então, a gente precisa olhar para a sexualidade. Não tem jeito.
A mãe Aline perguntou qual é a melhor maneira da gente tratar com isso com os adolescentes. A sexualidade, Isso. né? Acho que é isso, né? Uhum. Olha, teve até uma palestra que eu dei que me perguntaram bastante sobre isso, né? Como que trazer isso para os adolescentes? Adolescente está numa fase onde existe um fluxo gigante de energia sexual, né? Então, os hormônios estão começando a super desenvolver ali nesse sentido. Então, é o momento que a gente quer descobrir coisas, que a gente quer passar por experiências. Eu acho que o maior erro dessa fase é quando a gente tenta reprimir. Então, vai lá e só fala assim: não faça. É você. Duas coisas você vai fazer nesse momento. A primeira coisa é fazer com que ele faça, né? Porque você falar não faça é o caminho mais fácil dele fazer. E a segunda coisa é, a pessoa fica entendendo inconscientemente, porque 90% das pessoas que eu atendo dentro da sexualidade vêm com essa crença limitante. Quando as pessoas, os adultos, ficam falando para um adolescente ou para uma criança também, sexo é errado, não pode fazer agora, não sei o quê, isso cria uma crença limitante em relação ao sexo. Então, quando essa pessoa estiver adulta, ela ainda vai ter essa informação no seu sistema. Ela vai entender que o sexo é errado. Vai ser uma pessoa que ela nunca vai estar 100% livre e satisfeita na sua sexualidade. Porque sempre vai ter ali um bichinho no subconsciente mandando a informação de que tá errado. Sexo é errado, sexo é sujo. Então a pessoa, por mais que conscientemente, não, eu já entendo que sexo é ok, mas o subconsciente está trabalhando. Então é uma pessoa que não consegue se libertar das travas. Então a mulher principalmente passa por muito tabu, né? Do sentido de não, da castração, de não pode. Então, geralmente é uma mulher que não consegue, às vezes, ter um orgasmo, sentir prazer, porque foi castrada, tesourada. Então a gente não pode, com adolescente, ir para esses meios de não, de castrar. É para liberar tudo, geral? Também não, né? Ele não tá nessa fase de meu corpo, minhas regras, também não é tanto, né? A gente precisa ter fases. Então você precisa de um meio do caminho. Ó, você tá então com vontade, né, de experimentar, de conhecer? Vamos conversar então sobre isso? Sentar com esse adolescente e conversar. Conversar. O problema das pessoas, isso no geral, eu me incluo, né, sociedade, é a comunicação. A gente tem muito problema na comunicação. E quando a gente não sabe se comunicar, a gente tem problemas em todas as áreas da nossa vida. Inclusive com os filhos, para passar uma informação, ou sobrinho, ou alguém que procure ajuda. Então, a comunicação é a nossa ferramenta principal. Dizer não não é o caminho, liberar geral e falar faça o que você quiser da sua vida também não é o caminho, porque essa pessoa precisa de quê? Informação. O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está trocando informação. É o que a gente precisa fazer com o adolescente também. Entender que o adolescente sabe do que a gente está falando, não precisa conversar com ele como se ele fosse uma criancinha de 2 anos, né? Que às vezes a gente faz isso. Converse com esse adolescente como um adulto. Se ele tá já entendendo esse processo de sexo, de querer sexo, ele já entende o que você está dizendo. Então, sente e converse como adulto. Olha, sexo é bacana. É bacana. Mas existe todo um processo emocional, um processo energético, né? Um processo de saúde que você tem que saber, que você tem que usar camisinha, que é bacana estar com alguém legal, sabe? Porque você fica gastando energia à toa, se você não tá com alguém legal, conversa. É sempre a melhor ferramenta, ainda mais para um adolescente que precisa receber essas informações, né? É importante. Conversar e ouvir, né, Kelly? Também a gente tem que saber ouvir eles, né? Exato, falou tudo. Porque a gente não escuta. Criança e adolescente a gente não escuta. É. Então, o ouvir é importante. E eles sabem quando a gente está ouvindo. Eles têm essa consciência de quando eles estão sendo ouvidos. E quando eles são ouvidos, eles conseguem entender o que você está falando também. Porque senão ele acha que ele está sendo tratado como uma criança, que você não entende ele, não sei o quê, aí lascou, né? Então ouvir é muito importante, sim. Ótimo ponto.
Teve a pergunta também de como que chegou a casa útero de Aruana na tua vida. Então, a útero de Aruanda é uma história que o começo é meio triste, porque na verdade foi de uma separação, né? Eu me separei do meu ex-marido e aí eu segui o fluxo apenas. Apesar de que anos atrás eu já estava casada, a gente já tinha recebido que eu teria uma casa só minha, que eu não ficaria para sempre só na outra casa. Só que eu não sabia que ia vir com uma separação, né? Mas para mim já foi muito certo. Eu nem pensei nem por um segundo assim de, não sei se eu abro uma casa. Não, não pensei. Para mim era certo. Então a gente vai separar, eu vou sair daqui e é certo que eu vou abrir minha casa, né? Isso para mim foi muito claro. Então eu me separei. Quando eu saí de casa, eu já abri a útero, né? Na mesma semana ali, porque para mim era muito claro e eu já estava sentindo que isso ia acontecer tipo, uns dias antes. Já tinha recebido o nome, então eu recebi esse nome, útero de Aruanda. E eu sou muito de colocar a cara, assim, sabe? Eu falei, não sei se vai dar certo, né? Não sei como é que vai ser meus caminhos. Nesse momento eu também tô com o emocional meio desequilibrado, porque se eu não tivesse, eu acho que eu seria estranha, né? Então é normal que a gente desequilibre. E aí eu tava meio nesse sentido de eu não sei como vai ser, mas eu vou fazer. Aí a gente vê como é que fica. Então a útera ela veio de maneira bem natural mesmo, né? Eu não pensei muito, apenas fui indo no fluxo do que eu tinha que fazer. E hoje eu já estou bem, né, emocionalmente, aí eu consigo estar mais aberta ainda, né, para essa casa, assim como essa casa é aberta para mim, né? A gente não tem dúvidas, né, que é uma casa bem abençoada, assim, eu amei o nome, Gratidão. tem uma força imensa nesse nome. Nossa, esse nome, assim, para mim foi muito especial, porque é um nome forte, né? Eu sinto que é um nome forte, porque o útero, útero por si só ele é forte. É o coração da mulher, né? O útero é o nosso coração, é onde fica enraizada nossas emoções, é onde fica enraizada a vida, é onde vem a vida. Então, o útero, para mim, é um ponto mais forte do nosso corpo, de uma mulher. E aí, quando veio esse nome útero de Aruanda, eu falei, de Aruanda, cara, assim, tipo, eu viajo, viu? Aí eu fiquei, sabe, imaginando, eu falei, gente, um útero, assim, de Aruanda, imagina, o Olha acolhimento, só, né? Já imaginei tudo. Falei, isso é o quê? O acolhimento. É da onde nasce a vida, é onde acolhe, sabe? É onde cresce, é onde resgata. Nossa, já, tipo, viajei assim no nome. E aí eu nem tive dúvida também. Na hora que veio o útero de Aruanda, eu falei, gente, é isso. Não tenho nem o que dizer, porque é o que eu sinto dessa casa, sabe? Esse resgatar mesmo. E é um processo, e como só eu tô aqui na casa, né, não tem nenhuma figura masculina, então, para mim, nada mais fazia sentido do que esse nome, útero de Aruanda, que é exatamente, é um pouquinho do meu útero também, né? Porque a gente doa muita coisa quando a gente tem uma casa, né? E a gente recebe mais ainda. Mas a gente também doa, então é um pouquinho do meu útero, é um pouquinho do útero de cada mulher que trabalha aqui nessa casa, é o útero da vó Sebastiana, é o útero da Padilha, é o útero da Jurema, de todas as minhas guias, é o útero de Aruanda, assim, pra mim é sensacional. Eu sou que nem criança, eu fico boba com as coisas, eu adoro, assim. é amor, né? É amor, né? Eu acho que não tem outra palavra para definir que é o que tu nos passa, né? Amor, né? Se a gente não tem amor, eu sempre falo isso, né? Eu acho que todo mundo fala isso na verdade. Que é bem clichê, mas é uma realidade. A Umbanda é uma religião que se a gente não tem amor, a gente não fica. Porque não é só você ir lá e assistir alguma coisa e ir embora. Você trabalha, né? Você doa, você passa seu final de semana ali, você passa a semana, você disponibiliza suas emoções, seu tempo, dinheiro também, porque a gente sabe que a gente também coloca dinheiro nisso. E tá tudo bem, porque a matéria faz parte, né?
O dinheiro não é sujo, assim como o sexo não é sujo, é próspero. Então, eu acho que é uma doação muito grande. E quando a gente não ama, difícil ficar na Umbanda se você não ama. É a coisa mais impossível do mundo. Só fica mesmo quem tem muito amor nesse axé. E que bom, né? E que bom. É verdade. Tem mais coisinhas aí? Deixa eu ver, acho que eu pulei uma, deixa eu dar uma olhadinha. A Zana colocou: é incrível porque, além de tudo, é um nome totalmente diferente das outras casas. Contempla tudo que você propõe lá mesmo. Gratidão. É isso aí. A gente está acostumada a ver os nomes mais tradicionais, né? Que geralmente a gente coloca o nome do guia-chefe, né? É. Ou do guia de frente, alguma coisa assim. E até eu achei que ia acontecer isso comigo. Quando, há anos atrás, quando veio, você vai ter uma casa e tal, aí eu já pensei, falei, deve chamar, tipo, Vó Sebastiana, alguma coisa assim, né? E aí, quando veio esse nome, me surpreendeu bastante e eu fiquei muito feliz, porque resume, eu acho que resume, na verdade, né? É um resume de tudo que eu quero fazer nessa casa, de tudo que eu pretendo, porque, como eu falei, ele é uma bebê. Eu também sou uma bebê na Umbanda. Não é só minha casa, né? Eu também estou aprendendo muito o tempo todo. Então, eu acho que resume muito tudo que eu sou e tudo que essa casa é. E, mais uma vez, né? Quando a gente fala sobre a gente tem uma preocupação, né? Eu até pensei nisso hoje, eu falei, eu não quero aparecer ou aparentar, né? Uma arrogância ou algo do tipo. É difícil falar de si, né? Porque a gente tem um medo de parecer que a gente se acha foda pra caramba, né? E sei lá, alguma coisa do tipo. Então, eu espero que eu não esteja passando esse tipo de imagem, mas também tem um outro lado desse processo, que inclusive a gente tem que trabalhar também no Sagrado Feminino. Nós, como mulheres, nós temos muito essa preocupação, porque a mulher, quando ela está numa posição de frente e de líder, ela é taxada muitas vezes como uma mulher que quer se aparecer. O homem é natural ele ser líder, né? Então ninguém tem muito essa visão, tipo, ele tem o dom, ele fala muito bem, não sei o quê, e é natural. E uma mulher, quando ela tá à frente, ela tá falando e ela tá mostrando, geralmente ela é taxada como alguém que tá se achando. Isso é natural da sociedade. Então a gente tem que trabalhar isso dentro da gente também. E entender que a mulher pode falar, a mulher pode se mostrar no sentido de mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial. A gente não tem que ficar escondida mais na cozinha, né? Acho que já passou esse período Com aí, certeza. Ontem a né? mãe Vanessa deixou um desafio para que a gente depois torne isso real, né? Não só virtual, que a gente possa se Exato. reunir, né? Aqui no Sul ou aí em São Paulo, né? Ela me incumbiu desse desafio e eu tô pensando, assim, eu acho muito importante. Exato. Cada uma tem muito a contribuir com a outra, né? A gente possa fazer um encontro de mulheres do axé, né? Não só da Umbanda, né? Que tem Super as top. irmãs do Candomblé, da nação, né? Então, acho Exato. que podemos movimentar, né? Isso aí e mostrar que a gente tem a nossa voz, o nosso papel. Eu super topo. Ontem mesmo eu tava vendo um vídeo era um lugar de mato, assim, com milhares, sei lá, milhares é exagero, mas tinha, sei lá, umas 500 mulheres, assim, todas juntas, tocando tambor e cantando. E aí eu vi aquele vídeo e falei, gente, pós-quarentena esse negócio tem que acontecer. Eu não sei como, né? Eu não sei com quem, mas esse negócio tem que acontecer. E aí bate com isso, né? Da gente conseguir se reunir. Imagina a gente conseguir pegar um lugar, assim, sei lá, um sítio ou qualquer coisa do tipo, e juntar todas essas mulheres e a gente se consagrar, né? Cantar, se escutar, conversar. Só de estar juntas já é um processo de cura muito forte. Que A nós mulher que se junta, ela já se cura. é, e eu acho, acredito que tem que colocar mesmo esse projeto aí, né? Tem a pandemia ela trouxe essas coisas para a gente pensar, né? Então, e o teu trabalho falando de sexualidade e quebrando os tabus é fundamental para todas nós, né? Não só para nós mulheres, né, Kelly, mas para os homens também.
Mesmo porque eles precisam estar nesse fluxo de cura, né? Porque não adianta a gente se curar e os homens não. Porque nós somos uma coisa só. Então eu preciso que todos entrem no processo. Por que que para a mulher é mais difícil? Por aquela questão da gente ser mais boicotada na nossa sexualidade, né? A gente é mais castrada do que o homem. Então o nosso movimento vai ter que ser mais profundo. Mas eles precisam estar nesse movimento também. Porque muita mulher que às vezes está num relacionamento e ela começa a entrar nesse processo de cura com a sexualidade. E o homem não, vai começar a dar uma desligada ali, vai ter um problema na relação. Então, o homem ele também vai precisar fazer parte desse processo, né? É imprescindível. A diferença é que a gente precisa ir mais fundo, às vezes, por conta do machismo. Então, o machismo é muito forte, né? Em tudo que a gente é. A gente não consegue Estão ser, na gostando da verdade. ideia. Oi? As manas estão gostando da ideia, né? A Claudinha botou ali me leva, mas ela também foi uma das que cutucou, se torna isso, né, um encontro com mais calor, assim, que a gente possa se abraçar numa outra situação, né? Nossa, eu super topo. E na hora que eu vi o vídeo, eu falei, isso tem que acontecer, de verdade, porque a gente tem que realmente trazer isso para nossa vida. Eu falo sempre nos processos que eu tenho aqui de Sagrado Feminino com as meninas. Eu sempre falo para elas, a gente não vai fazer um Sagrado Feminino só para vir balançar a saia e ir embora. Porque se for só para fazer isso, eu nem faço, eu nem perco meu tempo. A gente tem que fazer um sagrado feminino real. Então, eu tenho que ser a sua escuta, você vai ser a minha, a gente vai entrar em comunhão, a gente vai se ajudar na semana também, né? Então, e isso acontece. Porque olha só, eu passei por um processo onde eu fiquei chateada, sei lá, tem umas 2, 3 semanas, e eu fiquei muito chateada com uma coisa, e na hora que eu fui dar aula, eu ainda estava triste. Foi uma coisa assim, tipo, me deram um cutucão racista e eu fiquei magoada. E aí eu passei isso para elas, eu falei, olha, eu podia estar aqui na aula hoje falando, olha como eu sou evoluída, me cutucaram e eu ainda estou plena. Mas ia ser mentira. Me cutucaram e eu tô triste. Então eu falei isso para elas, né? E desabafei bastante coisa e etc. Falei sobre o racismo, porque a mulher negra, eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu já passo por racismo. Como Uma a mulher minha negra de pele escura, mais ainda, 1000 vezes mais. Então a gente tem que falar sobre isso também. E aí eu falei muita coisa para ela sobre o racismo com as mulheres, etc. Sobre a solidão da mulher negra, muita coisa, né? E elas pegaram, vendo que eu estava triste, elas se movimentaram no grupo, só elas, eu não estava nem sabendo, e elas fizeram um vídeo de homenagem para mim, sabe? Falando, tipo, o que aconteceu na vida delas depois da jornada e etc. Me doando amor, era amor, amor, muito amor. Então, ali eu fiquei tão feliz porque além de receber esse amor, eu falei, cara, eu tô conseguindo, fazer o sagrado feminino real. Sabe? Porque se não fosse real, todo mundo ia, no português, claro, cagar 1 quilo que eu tava triste. Tipo, filhona, você tá aí à frente, você que se vira, fica bem, dá aula aí. Porque é assim que às vezes as pessoas pensam, né? E elas não, todas elas, a gente tem um grupo de mais ou menos 10, 13 meninas, acho que ativas a gente está em 10 mais ou menos. E aí, todas elas se juntaram, fizeram um vídeo, me doaram tudo, assim, de amor, e eu falei, cara, isso é sagrado feminino para mim, não é só os encontros, o encontro é uma vírgula, né, mas você acolher, e elas me acolheram, e elas nem têm essa obrigação, né, de me acolher, mas elas me acolheram, porque a gente está fazendo o sagrado feminino real. Então, isso para mim foi nossa, eu fiquei mega feliz, eu falei, nossa, gente, porque tudo que eu não quero é ficar arrastando saia, acendendo vela e fingindo que tá tudo certo, né? tem um propósito, né? Aqui colocaram, né, que a gente precisa de mulheres negras no Sagrado Feminino, não me sinto representada, né? Colocaram ali. E a mãe Aline, ela quer que a gente faça o sacrifício de fazer em Floripa. Olha, querida, eu vou para onde me chamaram. Eu vou para onde me chamaram. Aonde for, eu vou. Gente, eu vou mandar o vídeo para vocês verem. Vocês não estão entendendo qual que é a força do vídeo que eu vi.
Que eu já pensei em todas nós ao mesmo tempo. E a relação da Mana, quem que falou da mulher negra? Vamos ver. Deixa eu voltar ali. Isidor Meira. A gente tem pouco ainda fluxo de mulheres negras no Sagrado Feminino, tem. A mãe Vanessa estava aí ontem, e eu tô aqui hoje, mesmo sendo uma negra de pele clara, né? Porque se a gente entrar no colorismo também, mas a questão é social também. Então, a gente ainda está passando por processos. Calma aí que estão me ligando, deixa eu só desligar aqui. A gente ainda está por processos da escravidão. A escravidão, ela ainda tem reflexos. Ah, nossa, mas já passou tanto tempo. Passou não. Quem é negro sabe que ainda tem reflexos da escravidão. Então, a mulher negra, ela ainda está nesse reflexo da escravidão. Logo, ela tem dificuldade de estar nessas rodas, de ter acesso, porque não é gratuito a maioria delas, e às vezes são valores bem salgadinhos, né? Então, às vezes, ela não tem acesso a estar nessas rodas, muito menos a estar à frente, porque às vezes, para a gente se formar, é o olho da cara. Então, vamos ser realistas, né? Ela não tem acesso. Essa é a verdade. Então, tem muito mais mulheres brancas por conta do acesso social. E se eu falar que isso é mentira, não, mas é tudo amor e luz e é ilusão. Então, isso existe. Né? Eu sou uma mulher que vim da periferia, né? Uma mulher periférica. Eu consegui fazer tudo isso porque, sei lá, tive muito ajuda espiritual também, de conseguir ir trabalhando e coisas foram acontecendo e eu consegui ir montando tudo e foi indo e fui lutando, 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 lutando até eu conseguir. Mas isso não é a realidade de todas. Ainda mais quando, mais uma vez, quando a mulher é negra de pele escura, ela tem mais coisas a lidar. Então, esse negócio do acesso é real, gente. Se eu falar que isso não existe, é hipocrisia minha. Então, é triste, porque às vezes a mulher negra ela realmente não se sente representada, porque ela vai nos grupos e só tem mulher branca. Não que, tipo, nossa, né? Aí é um preconceito, não é isso que a gente tá falando. Mas você fica olhando aquilo e pensando, caramba, por quê? Né? Tem que ter um motivo. O motivo é o reflexo da escravidão, o reflexo social. Aqui na Jornada Renascer do Útero, a gente tem bastante mulheres negras dentro da nossa roda. Né? E isso me deixa extremamente feliz, porque é sinal de que a gente está conseguindo incluir todo mundo, né? Socialmente falando também, mesmo porque o valor que eu faço é um valor baixo. Então, obviamente vai ter mais acesso para essas mulheres, né? Em rodas com valores altos, menos acesso, menos mulheres negras. E Eu isso é compartilho dessa real ideia e eu não tenho também. como fugir disso. Eu compartilho muito essa ideia, Kelly. Eu acho que a gente tem que tornar a coisa acessível, né? Então, isso é bem importante. Infelizmente, eu vou ter que ir me despedindo de ti, deixando a. Não posso fugir de uma hora que foi programada. Ficaria horas aqui contigo, né? Passa Mas eu rápido. queria passar muito rápido. Eu queria te agradecer imensamente, né? E dizer que não fica aqui, né? Que vamos amadurecer essas ideias e vamos fazer esse movimento. A força de nós todas juntas é muito maior do que a gente isolada, né? Que a gente possa se Muito. dar a mão e fazer esse movimento, né? Para todos, para todas, né? Exato. A Então, cura de uma é a cura de todas. Nós juntas faremos a diferença. E eu super top, gente. Pode me chamar, eu vou. tá Eu que bom, agradeço então. imensamente estar aqui e ter a oportunidade de estar com tantas mulheres à frente de suas casas aí, e as mulheres que estão acompanhando, e os homens também que estão ouvindo a gente. Isso é muito importante. Eu agradeço de coração. E o Sul tá sempre de portas abertas para vocês, hein? Gratidão. Gratidão mesmo, viu? Admiração por você, viu? Gratidão. Gratidão, boa noite, um beijo para todas, para todos. Muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo. Boa Amanhã noite, tem mais. gente. Axé. Axé.